Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências dessa semana. Espero que a turma inteira esteja aí acompanhando. E na nossa aula de hoje a gente vai começar, antes de iniciarmos falando sobre cadeia alimentar e teia alimentar, que é o nosso assunto do capítulo 2, nós vamos primeiro fazer uma breve correção da atividade que eu passei na aula anterior, que foi a leitura da fichinha do texto que se encontra na página 81 da fichinha, né? Que passou a leitura desse texto, e responder a atividade da página 83, então agora 82. Então agora nós vamos fazer a correção dessa atividade. Confiram, tá? Agora responda as questões a seguir. Letra A. Quais são os materiais necessários para realizar a compostagem? E aí? O que é necessário para a gente realizar a compostagem, gente? A gente precisa de resíduos orgânicos como folhas, gramas, não é? Cascas de fruta, né? O que mais? Terra, água, ar, não é? Então enumerem aí essas questões, tá certo? Já na letra B, ele pergunta, segundo o texto, o que os micro-organismos da Terra fazem com os resíduos orgânicos? Então, o que é que os micro-organismos fazem com os resíduos orgânicos? Então, como nós sabemos, eles partem em pedaços menores, utilizam uma parte deles para a sua alimentação e a outra parte, o que é que eles fazem, gente? Eles transformam em humus, que é um nutriente, um fertilizante para o solo, não é? Então, eles devolvem esse nutriente para o solo. Não é assim que a gente estudou, não é? E na letra C, ele diz assim, ao adicionar resíduos orgânicos como folhas, gramas, restos de frutas e vegetais aos micro-organismos, aceleramos um processo que ocorre nas cadeias alimentares. Que processo é esse? O processo da decomposição da matéria orgânica. Isso mesmo, tá, gente? E já na letra D, ele diz assim, os micro-organismos da Terra, que o texto cita, fazem parte de qual nível trófico da cadeia alimentar? E aí? Do nível dos decompositores, não é? Então, acompanhem e confiram a resposta. Então, olha só, gente, confiram aí as respostas da letra A, letra B, letra C e letra D, tá certo? Vejam se vocês tiveram alguma dificuldade, se fizeram alguma coisa errada, ajeite e deixe tudo correto, tá bom? Vamos agora para a letra E. A letra E, gente, diz assim, vocês podem pausar o vídeo para que vocês confiram, tá certo? E depois vocês retornam. Os resíduos orgânicos degradados no processo de compostagem geram um fertilizante natural útil, que é adicionado a diferentes tipos de plantios, como de verduras e frutas. Que ciclo completamos ao utilizar esse composto como fertilizante ou adubo? E aí? O ciclo da matéria orgânica, não é? Desenhe um esquema que explique esse ciclo na compostagem. Então, a gente vai explicar. A tia fez aqui 4 espaços, tá certo? Mas vocês podem me mandar a foto do que vocês fizeram, quem ainda não me mandou. E a gente vai mostrar mais ou menos como é que acontece o ciclo da matéria orgânica, tá certo? Acompanhe. Então, gente, esse ciclo da matéria orgânica vai ficar mais ou menos assim. Primeiro ocorre o plantio, né, de frutas e verduras. Esse plantio de frutas e verduras passa a ser resíduos orgânicos, porque uma hora a gente se alimenta, né, e joga fora as folhas, as cascas, não é? E passa pela ação dos organismos decompositores que realizam o processo e transformam em adubo. Esse adubo retorna novamente, serve para nutrir o solo, para crescer ainda melhor essas frutas e essas verduras, ok? Agora que nós já finalizamos a correção dessa atividade, dessa fichinha, nós vamos iniciar aí, dar uma boa pincelada no nosso assunto novo, que é falando sobre teia alimentar. Acompanhe. Então, olha só, turminha, aí no livro de vocês, a partir da página 158, nós temos um assunto novo que fala sobre teia alimentar. Então, aqui eu trouxe aqui um exemplo. Esse exemplo aqui vai ser um exemplo de cadeia alimentar. Então, no capítulo 1, nós estudamos o que é a cadeia alimentar, que é a relação alimentar que os seres vivos têm no mesmo ambiente. Então, aqui nós temos um exemplo claro de uma cadeia alimentar. Então, aqui, gente, nós temos um exemplo de cadeia alimentar simples, não é?
Aqui, ó, o besouro se alimenta da plantinha, então a setinha apontada para ele. O sapo se alimenta do besouro, então a setinha apontada para sempre o animal que come. E o gavião aqui se alimenta do sapo, tá certo? Então esse aqui é um exemplo de cadeia alimentar. E o que seria a teia alimentar? Veja bem, gente, a teia alimentar são várias cadeias alimentares juntas no mesmo espaço. Por exemplo, existem outros animais que se alimentam do sapo? Existem outros animais que se alimentam da planta, do besouro? E aí? Existe, não é? Então, uma teia alimentar é um conjunto de várias cadeias alimentares. Eu vou mostrar, trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho aqui mais uma graminha, deixa eu pegar mais um animal. Aqui temos uma cobra. Então, a cobra aqui, ela poderia se alimentar do sapo também? Poderia. Então, a cobra eu coloco aqui pertinho do sapo e faço a setinha apontada para ela, porque ela também se alimenta do sapo. Deixa eu ver aqui outro exemplo. Nós temos aqui o rato. O rato também poderia se alimentar do vegetal? Poderia, não é? Então, aqui, ó, o rato poderia se alimentar também do vegetal. Como também a cobra poderia se alimentar do rato. Então, aqui a gente já pode fazer outra seta ligando. E aí, a gente vai construindo uma teia, a teia alimentar, entenderam? Deixa eu ver aqui outro exemplo. Eu tenho o decompositor, que eu também posso agregar aqui, mas isso aqui eu vou deixar por último para a gente colocar. Eu tenho aqui o gavião, outro exemplo de gavião, na verdade, tá? Então, aqui eu posso colocá-lo também para se alimentar da cobra. Então, se eu quiser, eu coloco aqui, tá? E ponho para se alimentar da cobra. E ele também pode se alimentar do sapo. Então, aqui eu já posso também ligar uma setinha de alimento para o sapo. Esse outro tipo de gavião, ele também pode se alimentar da cobra. Então, eu já posso ir fazendo as outras ligações assim, com várias setinhas, e vou montando a minha teia alimentar. Eu tenho aqui outro exemplo, é um grilo. Então, esse animal aqui também poderia se alimentar da planta. Então, eu coloco ele aqui, ponho a setinha da planta, né? E também aqui o sapo poderia se alimentar dele. Então, eu já posso também ligar aqui uma seta do sapo para ele, tá certo? Que é outro inseto. Além disso, eu tenho também aqui outro tipo de grama que eu poderia também colocar aqui, para dizer que o rato também se alimenta desse outro tipo de grama, porque ele pode se alimentar, tá certo? E posso ainda colocar aqui os decompositores, que são os fungos, um exemplo, tá? Os decompositores, como a gente sabe, todos eles se ligam para ele, não é? Então, a gente faria uma seta de todos os níveis da cadeia alimentar, apontada para o decompositor. Dessa forma, assim, a gente estaria montando uma cadeia ou uma teia alimentar, gente? O que é que vocês acham? Nós estaríamos montando assim, nós estamos montando assim, um exemplo claro de teia alimentar, em que existe várias relações alimentares, não é só uma linear, tá certo? Então, aqui nós temos agora um exemplo de teia alimentar. Conseguiram entender agora? Vamos agora acompanhar no livro, que a tia vai encaminhar a atividade que vocês vão realizar. Então, olha só, turma, esse conteúdo aí de teia alimentar, ele traz aí um exemplo, tá? E em seguida, ele questiona lá no Conversa Mai, na parte de baixo dessa página 158, ele diz assim, ó. Na imagem de abertura do capítulo, são representados alguns níveis tróficos de um ecossistema. Quais níveis tróficos você reconhece? Quais organismos são produtores? Quais são consumidores? Então, vamos voltar lá para ver, não é? Então, aqui eu tenho como produtor as algas marinhas, não é? Tenho também aqui a Vitória Regia também vai ser um produtor. Tenho o peixe, a garça e o jacaré como consumidores. Consumidor primário, secundário e terciário, tá certo? Aí lá no Conversa ele traz um questionamento que a atividade de casa vai ser essa daí, tá, gente? Além dessa, tem uma leitura também que a tia fala já sobre ela.
Ele diz assim, ó, em uma cadeia alimentar, a energia e a matéria fluem de um organismo a outro. Porém, será que é possível um organismo participar de mais de uma cadeia alimentar ao mesmo tempo? Então, a gente viu que sim, não é? Supondo que sim, como essa relação seria representada? Vocês vão reproduzir, através de um desenho nesse espaço, um organismo, quer dizer, um dos níveis tróficos, né, que participe de duas cadeias alimentares ao mesmo tempo. Ou seja, vocês vão fazer aqui um exemplo de uma teia alimentar, tá certo? E aí, mais embaixo, ele diz que a cadeia alimentar ela tem um formato linear, reto, mas que na teia alimentar eu posso ter esse formato não linear, tá certo? E lá na página 160, um exemplo de uma cadeia alimentar marinha, tá? Em que há o fitoplâncton, o crio é um pequeno crustáceo, então ele se alimenta deles, o pinguim se alimenta do crio e a orca se alimenta do pinguim, tá? E nessa cadeia alimentar aqui, ela pode ser transformada em uma teia alimentar. Então, aqui, essa cadeia, o fitoplâncton é o produtor, o crio, consumidor primário, pinguim, consumidor secundário e a orca, consumidor terciário. Aí na próxima página ele mostra que em uma teia alimentar eu posso agregar mais, não é? É só indicar com as setinhas. Então aí eu tenho a cadeia alimentar e eu coloquei o polvo, que também se alimenta do crio, não é? E o polvo serve de alimento ao tubarão. O tubarão usa como alimento o polvo, o pinguim. E o tubarão também serve de alimento para a orca, né? Então, aí, esse exemplo aí, eu tenho um exemplo de teia alimentar, tá certo? Nessa atividade que a tia pediu do desenho, vocês vão fazer a leitura, e aqui ele traz a terrestre, de teia alimentar, aliás. Então, vocês olham direitinho, e lá chama os desequilíbrios ambientais e as cadeias alimentares, para nós fazermos um debate na nossa próxima aula, que possivelmente seja uma aula online. Esse texto para se preparar para debater na próxima aula, ok? Então, turminha, por hoje é só. A nossa aula de ciências termina aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Não esquece de fazer a atividade que a tia pediu e mandar para mim, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.